Fala pessoal, hoje eu tô aqui ó, com uma presença ilustre dessa mulher linda que tá aqui do meu lado, que se chama Gabriele dos Reis Cardoso. também conhecida como senhora minha esposa, aquela que manda aqui na casa de verdade. E hoje nós vamos contar para vocês um pouquinho da nossa experiência com algo que é muito sério, pessoal, que seria Imigração com filhos. a imigração com filhos, né? Para quem não sabe, nós temos o nosso pequenino que está aqui em Portugal conosco, né? E nós queremos explorar um pouco disso que foi a nossa imigração, o nosso processo de vir para Portugal com o nosso filho. E se você está pensando em imigrar não para Portugal, mas para qualquer outro país, esse vídeo vai ser essencial para que você consiga ter uma imigração mais suave, né? Sim, através da nossa experiência, do nosso relato, quem sabe tire muitas dúvidas de vocês e assim fica mais suave a imigração. Quem sabe não, nós vamos tirar a sua dúvida, né? Porque assim, a nossa experiência foi uma experiência muito legal, de várias maneiras, muito boa e também muito ruim, né? Porque nós não nos preparamos da maneira como deveria ser, né? E através disso você vai ter a oportunidade de se preparar, meu amigo, para chegar em qualquer país que você pense em emigrar com os dois pés no peito e fazer tudo acontecer da maneira certa, né, amor? Sem contratempos, né? Sem contratempos. Então bora lá. Primeiro assunto que nós temos que falar, e eu diria que é um dos mais importantes, é o financeiro, né? Porque, gente, a gente sabe, criança é uma caixinha de surpresa, né? Uma hora tá boa, outra hora nem tanto. E de repente pima, né? Você tá aqui de boa tal, pá! 40 graus de febre. O que você vai fazer, meu amigo? Então, assim, a primeira coisa que você tem que estar preparado é financeiramente, antes de viajar, tá? Isso não é para quando a pessoa já tá imigrando, né? É antes de viajar. E isso engloba o quê? O principal fator aqui em Portugal é casa. Porque aqui, como vocês sabem, o arrendamento tá muito difícil. E quando você tem uma criança, você não pode, de forma alguma, ficar em quarto compartilhado. Aqui não é algo que se é permitido. Não pode. Então, se você já vem pra cá, você tem que vir preparado com renda, com calção e sabendo que você, com o seu filho e a sua esposa ou seu esposo, tem que ir pra uma casa. Você tem que ter o teu quarto e a criança tem que ter o quarto dela. Isso é algo que é muito batido aqui em Portugal e é muito importante. E não é só uma questão, eu acho, de Portugal, né? Eu acho que a maioria dos países europeus é assim, né? Essa necessidade da criança ter o próprio espaço dela, e o que é certo, é o certo. É o né? necessário, né? Porque o pai e a mãe tem que estar separados do filho, né? E como qualquer pessoa tem que ter a sua privacidade, independente da idade. Tem que ter o seu espaço para entender questão de organização, responsabilidade e outras Exatamente, e como aqui, né, um exemplo aqui para Portugal, que nós moramos aqui, essa época tá muito difícil a questão do arrendamento, tá muito caro, né? Você vai procurar aí os arrendamentos T2, T3 para quem tem mais filhos, né? Casa com 3 quartos, com 2 quartos, é um custo muito alto, né? Então esse planejamento financeiro, né, amor, ele tem que ser muito bem preparado. Sim, sem falar que em questão de mercado, por exemplo, a criança, se você tá só você e o seu esposo, ou você vem sozinho, a questão de mercado é muito mais simples, pra falar a verdade, né? Isso é normal, é simples. Você Enche de besteira, porcaria. você come qualquer coisa, você não tem necessidade. Claro que é importante você fazer as refeições, mas O certo era, né? o certo era. Mas às vezes na correria do dia a dia, come qualquer coisa. Um iogurte, um miojo. Com criança não. Não, Com a criança criança tem que ter uma você alimentação. tem que ter uma alimentação, tem que ter rotina, tem que ter o pequeno almoço, tem que ter o almoço, tem que ter o lanchinho da tarde, tem que ter a janta. Então todos os dias, por mais que seja exaustivo pra mim, eu chego cansado do meu trabalho, eu tenho que fazer janta todos os dias. Porque é algo que é necessário pra criança. Então ali já aumenta um pouco mais o mercado. Exatamente, né? E se você planeja imigrar para outro país, entenda que às vezes pode haver contratempos também, né? E nesses contratempos encaixa o quê? A demora para achar um trabalho, né? Porque às vezes se você não vem para uma área específica com um visto já para uma empresa, você vem, por exemplo, aqui para Portugal com o visto de procura de trabalho e acaba se deparando às vezes com uma época um pouco mais fraca. Sim, que seria o né? inverno. O inverno é bem mais fraco em relação ao trabalho. Bem mais fraco, sim. Então, para você vai ter uma dificuldade, né, de juntar dinheiro. Por isso, o financeiro é tão importante, Sim, né? E o mais importante, o mais legal seria você já vir com as coisas prontas, né? Você já vir com uma casa, com uma casa, né? Tem muita gente que faz esse tipo de trabalho, né? Relocation e tudo, que você já chega já com a casa pronta, em condições. Sai um bocado mais caro? Sai. Mas é mais tranquilo. E mais seguro. Sim. Né? E mais seguro. E também não acontece igual 3 ou 4 boca aberta que vem de aventureiro, de mochileiro, tudo, vem pra cá. Mas é verdade, né? Sim. Uns boca aberta que vem pra cá, vem pro Portugal, vai pra outros países, sem preparo, sem dinheiro, sem nada, e sai falando mal. São gente burra, né? É a falta de organização. E nesses possíveis contratempos também inclui a adaptação da criança. Porque aqui envolve questão de... O clima, né, o amor? clima.
Sim, envolve o clima, a umidade, são outras coisas que a criança fica exposta, porque são outras doenças, é outro clima, são outras coisas. Então, não tem uma criança, por exemplo, que você vai falar com os pais de crianças que migraram pra cá, que vieram de outros países, que não tem uma criança que não tenha ficado doente. Sempre tem alguma coisa, né? Sempre tem, que nem o Emanuel, nosso filho, ele ficou doente na primeira semana que ele esteve aqui. Então, a água é diferente, tem muita umidade aqui, muito mofo, é totalmente diferente. Então, as crianças ficam realmente doentes na primeira semana. Isso já é normal aqui. Sim, sim, são coisas que nós às vezes não estamos adaptados, né? Porque, por exemplo, a gente sai de um clima às vezes semiárido ou árido no Brasil, né? Para quem vem do norte, vem do nordeste, vem ali de uma região mais centro-oeste, né? Um clima mais quente, mais seco, e vem para um ambiente que é mais úmido. É muito né? úmido aqui. É um ambiente muito mais úmido. Sim. E propenso a pegar algumas doenças até haver adaptação. Aí né? você vai criar o anticorpos que a gente diz. Exatamente. É algo que quando a gente veio pra cá, que a gente não sabia. Então, eu não sabia. Quando o Emanuel ficou doente, eu achei que ele tinha, sei lá, tinha pego uma intoxicação alimentar ou algo assim. E não, foi o que o médico... A primeira coisa que o médico perguntou pra nós foi quanto tempo que a gente tava aqui em Portugal. Ele é adaptação. É adaptação, exatamente, né? E nós estamos falando, meus amigos, assim, de Portugal, né? Portugal não é um país tão frio, não é um país assim tão... Existem países muito mais frios e muito mais úmidos, então... Com outras doenças. Exatamente. Então pensa assim, se você vai para outro país, por exemplo, vou para Inglaterra, vou para Irlanda, vou para... Enfim, não interessa. Tenta saber bem certo o que acontece, tenta criar um contato com alguém para saber questão de umidade, questão de clima, tá? E isso tem que estar, assim, nas suas anotações, na sua preparação, né? Porque daí já entra no nosso segundo tópico, né? Que é a questão de saúde, exatamente. Porque daí, digamos que você chega em país, meus amigos, chegou lá, teve esse contratempo e tal, né? Passou mal e tudo, e você não sabe nem por onde começar, nem aonde ir, qual posto de saúde, documento que você precisa levar. Viaja às vezes sem seguro viagem, sem PB4, sem qualquer preparação para viajar. Você vai ter muita dor de cabeça, né? Sim, sim. Porque assim, você com criança você não sabe. Você tem que estar preparado para tudo. Sim, você vem pra cá, você já tem que ter noção dessas coisas. É muito importante. A gente não pode viajar sem seguro viagem, né? Então você já vem com seguro viagem, então a primeira semana, o tempo que você for ficar, já vai ter o seguro viagem. Outro ponto muito importante é o PB4, que eles pedem para você fazer a consulta aqui sem nenhuma cobrança. Você consegue consultar com outra criança ou até mesmo você, só que você vai estar pagando o valor de um turista, o valor de uma pessoa que não é residente naquele lugar. Exatamente. Depois enquanto você não consegue tirar o utente, você usa o PB4. Logo depois vem o utente, que é muito, muito importante. Que se você tem uma criança que não tem o utente, aqui em Portugal é considerado situação de risco para a criança. Então a criança tem que ter. Se ela não tem o utente, ela tem que ter pelo menos um seguro, um plano de saúde. Tem vários, né? Tem vários bancos que oferecem plano de saúde e funciona na mesma. Só que, claro, você paga. Né? O mais importante, assim, um exemplo nosso, né, de vida aqui em Portugal é o utente. Né? Então, para o país que você vai, você tem que saber quais são as formas de você ter ali a assistência médica do Estado, do governo, né? Porque se você não souber nem isso e tiver algum contratempo, meu amigo, você tá assim, você tá ao léu, você tá jogado ao vento, né? E o exemplo do utente aqui, para você ter o utente, você tem que ter um contrato de arrendamento. Sim. Na junta de freguesia. Né? Então você tem que ter um comprovativo que você está morando naquele lugar. E a junta de freguesia seria o quê? O Estado tendo certeza que você mora naquele lugar. Porque segundo o Estado, quando você leva na junta de freguesia, é ali que eles vão te encontrar. Aquela é a tua morada. Então, para você fazer isso, para você ter o utente aqui em Portugal, você tem que ter o contrato de arrendamento. E para você ter o contrato de arrendamento, você tem que ter achado casa, entende? Então, assim, não é tão simples, é uma coisa séria, né? E tudo tá interligado, né? Você precisa de uma coisa para conseguir outra. Então, você precisa da casa, você precisa do contrato da habitação, você precisa do contrato da habitação da junta da freguesia para você conseguir o utente. Conseguindo o utente, a criança ali, ela já pode, por exemplo, ela consulta sem nenhum custo, tanto no posto de saúde, que é que eles dizem consulta aberta, quando a gente precisa, a criança amanheceu meio doente, vou levar para consultar, vai no consulta aberta. Então você chega ali, faz a consulta aberta, a médica passa a medicação, ou também tem a opção de você ir para urgência, para urgência, emergência, sim, para o hospital, para o pronto atendimento, caso seja necessário. Então ali com o utente você já faz essa consulta e não tem custo algum. E é uma situação que nós já passamos, né? Sim, as duas já. As duas, né? O nosso filho, graças a Deus, ele tem muita saúde, né? Sim. Ele é, assim, muito saudável, mas ele foi acometido aqui por uma pneumonia. Sim. Né? Uma pneumonia que
foi desesperador para nós, porque ele não dormia. No dia que aconteceu, né, que nós levamos ele no hospital, ele passou a noite sem dormir, chorando de dor no peito. Nós fomos correndo com ele na urgência, no Hospital São João, né, aqui no Porto. Fomos correndo com ele lá e, nossa, foi um atendimento maravilhoso, né? Sim, eu não tenho o que reclamar. Não tenho mesmo. A saúde é muito boa. Sim, né? Pelo menos assim, isso é a nossa experiência. No nosso caso, né? Isso, Claro. no nosso caso. Tanto a urgência e emergência quanto o posto de saúde. Eu não tenho o que me queixar. Todas as vezes que eu precisei de atendimento pro nosso filho, eu tive atendimento maravilhoso. Sendo médica, sendo enfermeira, qualquer pessoa sempre me tratou muito bem e principalmente o meu filho. E uma questão que nos surpreendeu também, voltado para isso da saúde, é a questão do preço dos remédios, né? Sim. Isso nos surpreendeu positivamente de uma maneira que, olha, foi muito bom para nós, né, amor? Sim, é que como ele tem um utente, quando é passado a medicação para tratamento da doença que ele está fazendo, o Estado ele custeia parte dessa medicação. Então, por exemplo, o antibiótico que o Emanuel fez uso, ele pagou R$1,60. R$1,60 num antibiótico, meus amigos. Antibiótico, porque o Estado custeou o restante. Então, assim, nesse sentido foi muito bom pra nós, porque a nossa experiência no Brasil com antibiótico é absurda, né? É absurda, né? Você pode até pensar, o Estado custeou. Não, foi o teu imposto. Claro, a gente sabe disso, né? Que foi o imposto que a gente paga que custeou. Mas, meu amigo, no Brasil o preço do antibiótico é 100, R$150. Né? Bota isso em perspectiva, né? 10% do salário mínimo. Se você ficar doente, 10% do teu salário vai para antibiótico, cara. Aqui não, aqui nós tivemos essa surpresa que, pô, foi €1 e pouco, né, amor? Você tira isso em gorjeta no dia, né? Ainda mais. Ainda mais, né? Em gorjeta, trabalhando no hotel, ela consegue comprar um antibiótico, que Sim. É um negócio surpreendente, né? Mas essa questão da saúde, ela tem que ser levada muito a sério, né? Muito a sério mesmo. Então, pessoal, antes de pensar em emigrar para qualquer país, para qualquer lugar, se certifique de saber o suficiente da situação de saúde desse país, tá? Nós nunca saberemos o que pode acontecer para nós, o que pode acontecer conosco no dia de amanhã, tá? Por exemplo, o nosso filho no Brasil nunca tinha ficado doente. Nunca pegou uma pneumonia, uma gripe, né? Nem intoxicação alimentar o Emanuel pegou. O Emanuel foi pro hospital para fazer aquele acompanhamento que tem quando a criança nasce. Mas depois ele teve as gripinhas dele, mas não gripe que seja necessário. Nada sério, né? Que tivesse que acompanhamento com o médico, não. Então, assim, ele chegou aqui, nossa, a gente já teve várias vezes, tanto na emergência quanto no posto de saúde. Então, não levem isso em consideração. O meu filho, graças a Deus, nosso filho é saudável. Mas, meu filho é isso, meu filho é aquilo, ele não vai ficar doente. Não, gente, a gente não sabe. Isso é contar com a sorte, né? E o imigrante que pensa em dar um salto e pular pra fora pra tentar melhorar a sua vida, né? Ele não pode contar com a sorte. Ele tem que estar muito bem preparado. E partindo aqui pro outro tópico, né, amor, que também é importante, é a questão da língua, né? Sim. A questão da língua, pessoal, pode não parecer, mas ela influencia muito na sua criança aí, no seu filho. E pode ser uma das coisas que você tem que ter muita atenção também. Se você está pretendendo imigrar com uma criança ali, uma criança mesmo, né, na casa ali dos 0 aos 10 anos, ela é uma esponja, né? Ela vai absorver muito toda a língua para onde ela for. Se você for para a Rússia, meu amigo, se você for para o Cazaquistão, se você for para qualquer canto, essa criança vai aprender a língua com mais facilidade. Agora, se você estiver viajando com um adolescente, com um jovenzinho ali, ele vai ter um pouco mais de dificuldade, né? Eles têm facilidade, mas não tanta facilidade quanto as crianças, né? E a gente diz questão de linguagem porque, por mais que seja, nós estamos em Portugal, né? Portugal fala português. Fala português, é. Sim, mas é totalmente diferente. Sim. Eles falam rápido, eles têm outras palavras. O sotaque é bem diferente. O sotaque é bem diferente. Então, assim, dá uma certa dificuldade pra criança, porque ela veio lá do Brasil, que, por exemplo, privado é uma coisa, ele chega aqui, sanita é outra. Então, quando o Emanuel começou a notar essas coisas, ele vinha, mãe, o que ela tá falando? O que é isso? Na escola também, a professora falou que ele pergunta muito. Hoje em dia ele já sabe tudo, ele já entende, ele fala as palavras aqui de Portugal. Então, assim, não pense que vou para Portugal falar português é fácil. Não. Hoje a gente pensa que se a gente fosse para algum outro país com outra língua, seria uma dificuldade um pouco maior. Porque aqui ele consegue se expressar e as professoras conseguem entender o que ele quer dizer, sim, né? Com um pouco de esforço, sim, mas é bem compreensível. Elas entendem, né? No fim do dia, elas entendem. E até porque elas estão habituadas com isso, né? Sim. Aqui, outro ponto também que é interessante aqui é porque na escola do Emanuel, ele tem contato com várias etnias. Então, é português,
é espanhol, é italiano, é árabe, são várias etnias. Então, para elas já, digamos assim, elas já estão habituadas, né? Sim, e essa questão que você falou das etnias é muito legal também por causa do enriquecimento cultural, né? Sim. Né? A criança vai ter um enriquecimento cultural gigantesco indo às vezes para outro país, né? Tem o ônus, mas tem o bônus disso. Pode ter essa dificuldade inicial, né, da adaptação com a língua, mas em contrapartida, meu amigo, o enriquecimento cultural que o seu filho, que a sua filha vai ter, olha, eu acho que escola privada no Brasil não pode fornecer, seja a mais cara ou a mais barata, não vai fornecer, né? E questão da qualidade do ensino também, que na minha opinião, o ensino em Portugal é muito melhor que o ensino brasileiro, muito melhor mesmo. Tá? Eu diria que o ensino aqui ele deve estar muito parelho com as escolas mais caras do Brasil. Tá? Eu digo isso com segurança, porque tudo que o nosso filho vem passando na escola pública, isso que ele é criança ainda, a gente nota assim uma qualidade absurda, né, mano? Sim, é a qualidade do ensino e a qualidade do cuidado, porque assim, eu tive experiência lá na creche no Brasil, tenho cuidado, tudo, mas aqui é engraçado, é um cuidado, assim, é um amor que eles têm com o nosso filho, entende? Um dos meus medos era vir pra cá, o Emanuel ir pra escola e sofrer preconceito e tudo mais. Esse era um dos meus piores medos. E não existe isso. Não existe, gente. Isso. Não existe. O próprio preconceito às vezes vem assim de... É chato falar um negócio desse, mas é verdade. O próprio preconceito às vezes vem dos próprios brasileiros. Sim. Né? O povo na escola, o povo na sua totalidade aqui em Portugal, grande maioria são muito abertos, são muito receptivos, né? E com criança, então... Nossa! É muito diferente, cara, né? Uhum. O Emanuel, assim, eles têm um cuidado tão grande com o Emanuel, que nem o Emanuel ficou doente. Meu Deus, aconteceu alguma coisa, tá tudo bem, precisam de alguma coisa. Nossa, tem um suporte maravilhoso. Ele tem... A professora acompanha ele, manda mensagem, olha mãe, é assim, assim... É totalmente diferente. Pela experiência que nós tivemos, foi totalmente diferente. Adoro ali a escola do Emanuel. Ele tem, além do ensino regular, digamos assim, né, da aula normal, ele tem os projetos, que seria o quê? Ele estuda das 9 às 3h30, que é o ensino da professora, e das 3h30 às 5h30 ele tem os projetos, que um dia é música, outro dia é judo, outro dia é ginástica, e tem projeto palavra, tem um monte de coisa, gente, um monte de coisa incluída. A gente sabe que às vezes a criança, assim, nesse ensino, ele vai mais pra escola pro pai poder trabalhar, né? Na crechezinha é basicamente isso, né? Tanto que eles não dão início, assim, oficialmente ao ensino da criança, né? É mais ali contratempo, brincadeiras, desenhos e tudo mais, coisa cultural. Mas o que nós notamos aqui na nossa experiência é que eles tentam fazer o máximo possível para que a criança aprenda algumas coisas, para que a criança tenha esse enriquecimento e não seja só um tempo que ele fica na escola para o pai trabalhar, né? O que o nosso filho aprende, né, é um absurdo em questão da cultura, em questão de corrigir a gente com as palavras, né? O nosso filho, com certeza, ele vai aprender o português de Portugal, ele vai ter o sotaque do português de Portugal, né? Ele vai aprender tudo dessa maneira, o que para ele é muito bom, né? Sim. Lembrando que o Emanuel tem 5 anos, então o Emanuel ele vai pro pré-escolar. Ele não tem a idade para o ensino obrigatório, que é acima dos 6 anos. Então, até esse é outro ponto que vocês têm que ter em mente. Se você tem um filho de 0 a 5 anos, para você conseguir vaga em escola pública aqui em Portugal é muito difícil, porque não é um ensino obrigatório. Então, vocês vão ter que esperar. Isso estou falando de escola pública. Vocês vão ter que esperar início de abril, que inicia as inscrições, as matrículas para a escola. Então, para tentar o pré-escolar, os 2 a 5 anos. Aí, obrigatório é a partir dos 6 anos. Então, se você tem uma criança acima de 6 anos, se você vem para Portugal, independente da época do ano, eles vão conseguir vaga para vocês. Exatamente. Né? Mas menos de 5 anos, aí vocês têm que pensar que vocês vão vir para Portugal para procurar trabalho e vão ter que colocar a criança em uma escola privada. Exatamente. Isso é um ponto muito importante mesmo. Porque, principalmente nessa questão do período de inscrição. Sim. Nós não sabíamos desse período de inscrição. Tanto que quando você veio, né, eu vim para Portugal antes, né? Você chegou, era novembro. Nós tivemos que esperar de novembro até abril para botar o nosso filho na escola. E lembrando que para colocar inscrição. Então a gente esperou até abril para inscrição, porque para a escola privada, na altura, não tinha vaga para pôr ele em escola privada, por questão da idade.
E de abril até setembro, que é setembro que inicia as aulas. Sim, ficou ainda mais esse período, né? Mais esse Então período. ele saiu de novembro para iniciar a escola Em setembro. em setembro. Claro que tem as escolas privadas, tem os infantários que você paga lá um X valor e a criança já entra, bem dizer, no dia seguinte. Faz a inscrição, paga lá e já entra para estudar. E aí já resolve algumas situações dos pais. O pai consegue trabalhar e tudo mais e tal. Né? No nosso caso, a gente optou por pagar uma AMA, porque as escolas que tinham vaga para o Emanuel ficavam muito longe da nossa casa, então para nós não compensaria. Eu não conseguiria levar o Emanuel para escola e depois ir trabalhar. Então para nós não daria certo. Então a gente optou por uma AMA, pagávamos uma AMA para ele. Ela ficava com ele, eu ia e voltava do trabalho tranquilo até ele conseguir ir para a escola. E é assim, exatamente isso, né? Para nós foi mais fácil pagar a AMA, né? Por essa questão de deslocamento. E tem bastante também AMAs aqui e tudo mais, mas como nós estávamos aqui em Portugal e não conhecíamos muitas pessoas, a gente ficou com o pé atrás, né? Porque é nosso filho, né? Então, assim, nosso filho a gente fica com o pé atrás, com cuidado, a gente cuida de um jeito e tudo mais e tal. Então, preferimos esperar, né? E tivemos condição também para esperar. Por isso que é tão importante, pessoal, vocês terem atenção nessas coisas que nós falamos, né, amor? Sim. O financeiro, né? A saúde, Sim. a língua e a escola. E a escola. E você saber bem certinho os períodos de escola, porque assim, o verão aqui em Portugal é no meio do ano. Então as férias de verão deles é no meio do ano. Então o ano inicia em setembro, eles têm, aqui eles chamam de período, mas é como se fosse um bimestre, um trimestre. Então eles têm o primeiro período, terminou o primeiro período, ou terminou o primeiro trimestre, eles entram em férias, 2 semaninhas de férias. Depois volta, inicia o segundo período. E assim vai. Então lembrando que, além das férias do meio do ano, que é longa, tem mais essas 2 semaninhas de férias que eles têm quando termina cada período. Então é outro ponto que nós não sabíamos, que também pegou a gente de surpresa. Eu sabia que as férias dele eram no meio do ano, mas eu não sabia que eles tinham tantas férias. É importante pontuar também a questão do prolongamento, né? Como a criança de 2 anos a 5 anos fica no pré-escolar, existe a possibilidade de ter um prolongamento escolar, né? Que seria o quê? Você levar a criança mais cedo e buscar ela um pouco mais tarde, onde técnicos de ensino vão estar com a criança fazendo atividades, né? Sim. No nosso caso, o prolongamento que o nosso filho tem é para entrar às 8 da manhã e sair até às 19 horas, né, amor? Sim. Então, assim, isso ajuda muito, né, no início da pessoa quando ela está imigrando, né? Então é importante você saber o país que você vai, se tem essas coisas, se tem essas condições. Pessoal, é chato, a gente ficar sonhando, né? Ficar igual quando nós estávamos no Brasil, nossa imigração, vamos chegar lá, vamos trabalhar e tudo mais. Ele vai pra escola, tá tudo certo. Vai correr tudo lindo, mas esses pormenores têm que ser tratados, pessoal. Tem que saber essas coisas. Nós não sabíamos isso, nós estamos alertando para vocês. Que quando nós chegamos aqui, quando eu cheguei primeiro, o meu intuito era trabalhar. E eu sozinho comia mal e tudo, e economizava o máximo, né? Mas quando minha mulher chegou, que nós fomos procurar a situação de escola, nós notamos que precisava de mais preparo, né? O período não foi bom, assim, a época que a gente estava junto, reunido aqui, não foi uma época legal para conseguir trabalho, para conseguir escola para o nosso filho. Então é tão importante você saber essas coisas que, olha, se você seguir isso que a gente está falando no vídeo, com certeza absoluta, a sua imigração ela vai ser mais suave do que a nossa. Sim. Né? Vai ser muito mais tranquila do que a nossa. E você não vai ter dor de cabeça. Mas partindo aqui já, né, amor, pro fim do vídeo, até agradeço você que ficou até aqui com a gente, né, escutando um pouco do nosso relato. Tem todas as situações, mas uma coisa legal de pontuar é que eu não voltaria atrás em nenhum momento. Não. Né, amor? Nós não voltaríamos atrás. Porque assim, o enriquecimento cultural que o nosso filho está tendo, a experiência na escola, a experiência com outras culturas, a experiência de estar vivendo em outro país e aprendendo outras maneiras, vai fazer dele, com certeza, quando for um adulto, muito mais preparado para muitas coisas. Sim. Né? Porque ele vai ter vivido isso e num país que fornece para nós mais segurança e um ensino melhor. Tá, pessoal? Eu acho que só por causa disso já valeria muito a pena, já valeu, né? Não valeria, já valeu muito a pena a nossa imigração aqui para Portugal. E é verdade. E outra, o motivo principal de nós termos vindo para Portugal foi pelo Emanuel, pelo nosso filho. Foi a qualidade de vida, foi o ensino, as outras oportunidades que ele possa ter. Então, assim, hoje a gente tá vendo que tá valendo muito a pena mesmo. Porque o enriquecimento que ele tá tendo, a qualidade de vida que ele tá tendo é espetacular. Sim. Não tem como comparar, né? Não tem como comparar mesmo, né? Às vezes pode até soar um pouco chato isso, né? Porque nós amamos o nosso país,
Sim. né? Só que nós amamos mais o nosso filho, Com pra ser bem certeza. sincero. E nós queremos que ele tenha o melhor possível, a melhor formação possível, né? Que ele possa ter aqui nessa terra, né? Sim. E nós vamos fazer o possível para que isso aconteça. Mas, meu amigo, fica essa dica para você, né? Para você, para sua mulher, ou para você, mulher também que está assistindo, tá? Lembra-se muito bem disso. Prepara o financeiro, tá? Tenta saber o máximo possível. Questão escolar, saúde, essencial, meu amigo. Essencial saber da saúde e a língua, tá? A questão da língua, que isso vai interferir muito, né, nessa adaptação inicial do seu filho, tá? Agradeço a você, meu amigo, que está aqui assistindo até agora, né, amor? Agradecemos vocês de coração, muito obrigado. Mas já não se esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e já deixe seu comentário, tá? Seja para concordar, seja para discordar, não interessa. E é isso, né, amor? E se vocês tiverem alguma dúvida ou até mesmo sugestão de algum próximo vídeo, é só comentar aqui embaixo. Beleza, pessoal? Então, tamo junto e Tchau. até a próxima.